Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Allan Kardec. A nossa palestra é realizada pelo Zoom. Já temos feito essa nossa terceira semana, e a gente hoje vai abordar o tema das comunicações mediúnicas em tempos de crise, em épocas de crise. Antes de apresentar o palestrante, eu gostaria de fazer aqui uma pequena introdução a respeito da nossa casa. O Centro Espírita Allan Kardec, a maioria já conhece, alguns não, tem um direcionamento espírita laico, livre pensador, progressista, humanista. E é baseado nessa direção que nós fazemos a nossa divulgação do espiritismo, com esse direcionamento, com essa forma de ver o espiritismo, forma de pensar, não é mesmo? Então, não necessariamente nós estamos aqui nos colocando como donos da verdade, simplesmente uma forma de estudar, de aprofundar, de atualizar o espiritismo com essa visão laica e progressista que a gente já comentou. Tá? Então, eu quero apresentar para vocês o nosso palestrante dessa noite, que é o Cavour Crispim Neto. É nosso grande amigo, estudioso, foi diretor de estudos da nossa casa, hoje ele é coordenador da Mocidade Espírita, ele também é o coordenador dos cursos, o curso básico de Espiritismo, o curso de mediunidade na nossa casa, e então ele vai aí trazer para a gente essa contribuição sobre as comunicações dos espíritos. Muito obrigada, Cavour, seja bem-vindo, fique à vontade, o microfone é seu. Uma mensagem para todas as pessoas que estão nos nossos contatos. Então, a velocidade ela é tão grande quanto a velocidade das fake news que a gente está, infelizmente, acostumado agora a receber. E aqui no SEAC, na nossa casa, a gente tem uma preocupação muito grande com relação a essas mensagens. Porque muitas pessoas elas recebem, muitas vezes essas pessoas elas não tem uma preocupação de verificar se essas mensagens são válidas ou não são válidas, e muitas vezes elas por inocência, né, por não saber, elas não são um pouco mais criteriosas ao ouvir ou ler essas mensagens, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou comentar com vocês algumas reflexões que eu consegui elaborar com relação a esse tema. A primeira pergunta que a gente tem que pensar sobre mensagens oriundas de espíritos é a seguinte: quem são os espíritos? Afinal de contas, eu digo espíritos desencarnados, não é? Uma vez que nós somos os encarnados, a gente recebe essas mensagens dos desencarnados. Tudo bem. Eu vou habilitar aqui, gente, o PowerPoint, tá? E aí eu vou alternando PowerPoint e tela com vocês. Muito bem. A primeira pergunta que a gente se pergunta, a primeira pergunta que vem na nossa cabeça é a seguinte: estão lá mensagens dos espíritos nessas épocas de crise especialmente. Muito bem. Primeira pergunta que a gente tem que ficar atento e a gente relembrar. Muitas vezes a gente não lembra, ou muitas vezes a gente não sabe. Quem são esses espíritos? Quem é essa população imensa de amigos, né? Muitas vezes não tão amigos, mas que estão junto com a gente, nos acompanham e tentam nos afetar de alguma forma ou de outra. Bom, eu peguei aqui dois trechos, tá, do Livro dos Espíritos com relação a essa pergunta. Então percebam que muitas vezes a gente passa direto da introdução do Livro dos Espíritos e vai para as perguntas. Acho que todo mundo sabe, né? O Livro dos Espíritos é feito em perguntas e respostas. E muitas vezes a gente pensa assim: a introdução não é tão importante. Mas no Livro dos Espíritos, ela é extremamente importante e interessante. Então, se a gente procurar lá no item 6 da introdução, olha o que o Kardec ele fala para a gente. Primeiro, ó, os espíritos eles pertencem a diferentes classes, não sendo iguais em poder, nem inteligência, saber ou moralidade. Então, uma das primeiras descobertas que o Kardec fez
quando ele estava elaborando a doutrina espírita, é que ele descobriu que, afinal, os espíritos, eles não são diferentes só porque desencarnaram, só porque morreram, tá? E que eles, portanto, eles podem variar em poder, em inteligência, em saber e em moralidade. Eles não são iguais, tá? Eles não são iguais. Outra coisa que o Kardec ele descobriu. Ó, a linguagem dos espíritos superiores. Quem são os espíritos superiores? São aqueles espíritos que a gente ouve falar ou que a gente já estudou, que são aqueles espíritos mais evoluídos, que já reencarnaram muitas e muitas vezes e eles já aprenderam muita coisa. Então, vamos lá. Quando esses espíritos eles mandam mensagens para a gente, conversam com a gente, olha o que o Kardec diz. Que essa mensagem é constantemente digna, nobre, cheia da mais alta moralidade, livre de qualquer paixão inferior. Vamos entender aqui, gente, paixão são aquelas coisinhas que a gente não gosta muito da gente, né? Quando a gente se depara diante delas. Então, aquela ira, né, a indiferença, a falta de amor e etc. A inveja, a ambição exagerada. Olha lá, o Kardec diz também que os conselhos dos espíritos superiores revelam a mais pura sabedoria e têm sempre por alvo o nosso progresso e o bem da humanidade. Prestem atenção, os espíritos superiores estão preocupados em nos ajudar no progresso de toda a humanidade. Não de um grupo, nem de um único país, nem de uma única cultura, mas de toda a humanidade. Ele já tem essa visão ampla. E os espíritos inferiores? Como é que eles se expressam nessas mensagens, né? Aí o Kardec diz, que essas mensagens inferiores, lá, são inconsequentes, banais ou até grosseiras, né? Quem aqui já trabalhou em reunião mediúnica sabe muito bem que elas podem ser até ofensivas, né? Até assustam um pouco no começo. Olha lá, esses espíritos inferiores, olha aqui a parte importante que eu quero trazer para vocês. Primeira dica: esses espíritos inferiores, eles dizem às vezes coisas boas e verdadeiras. Dizem com mais frequência falsidades e absurdos, tanto por malícia, ou seja, querem enganar, ou por ignorância, não sabem o que estão falando. Olha o que eles fazem também. Zombam da credulidade e divertem-se à custa dos que os perguntam, lisonjeando-lhes a vaidade, ou seja, o espírito chega e fala, como você é inteligente, como você é legal, como você é especial, e assim vai inflando a vaidade de quem está ouvindo, né, de quem está recebendo a mensagem, e aí eles normalmente criam falsas esperanças. Então, muitas vezes, eles dizem o que a gente quer ouvir, tá? Só para a gente dar atenção para eles. Lá na introdução também, no item 12, o que o Kardec, mais para frente, ele vai dizer? Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é que os inferiores apresentam-se muitas vezes com nomes conhecidos e respeitados. O que vocês acham, gente? Por que os espíritos inferiores se apresentam com nomes conhecidos? Depois a gente vai comentar um pouco mais. Para terminar essa parte, olha lá, o Kardec também diz que os espíritos que atingiram certo grau de depuração, de evolução, de progresso, de melhora, são os únicos libertos de toda influência corporal. Mas quando eles estão completamente desmaterializados, ou seja, sem corpo físico, olha aqui, outra dica importante para a gente. Eles conservam a maior parte das ideias, dos pendores, ou seja, daquilo que eles desejam, e até mesmo das manias que tinham aqui na Terra, no mundo físico. E este ainda é o meio pelo qual nós podemos reconhecê-los. Agora voltando. Então, o que esses trechos fazem a gente pensar? A grande descoberta do Kardec com relação à identidade dos espíritos é que ele, gente, quando a gente desencarna, quando a gente parte, nós continuamos as mesmas pessoas. Nós continuamos acreditando naquilo que a gente acreditava, a gente pensa
muito parecido com o que a gente pensava, então nós somos os mesmos. Qual é a grande diferença? Não temos mais o corpo físico. Isso traz uma descoberta extraordinária. Por quê? Não é porque a gente desencarnou que a gente vai virar anjinho e nem demônio. A gente continua sendo quem a gente é. Lógico que no começo, logo no comecinho, quando a gente parte, existe uma confusão, aí a gente se restabelece e aí a gente começa a viver a vida espiritual de verdade. Mas é interessante ver isso que o Kardec nos traz, uma preocupação que ele teve depois, o seguinte, bom, se os espíritos então, eles são os mesmos, eles não sabem toda a verdade. Eu não posso encarar a mensagem de um espírito desencarnado como a verdade absoluta. É como se eu tivesse, imaginem, é como se a gente estivesse conversando, por exemplo, uma mesa mediúnica, conforme a gente vai ouvindo os espíritos, como se a gente estivesse fazendo o que nós estamos fazendo aqui agora. Conversando com pessoas que têm suas vontades, desejos, aprendizados, enganos, falhas, medos. Tudo isso junto como qualquer outra pessoa que tem um corpo físico. Então, a primeira dica do Kardec, quando a gente está lá e a gente recebe esse tipo de mensagem, é o quê? Que tipo de espírito que é esse? Por que ele disse isso? Qual é a intenção dele? Afinal, o que ele quer dizer com aquela mensagem? Será que essa mensagem realmente é uma mensagem de um espírito mais evoluído? Um espírito parecido comigo? Ou um espírito inferior, um espírito menos evoluído que nós mesmos? Tá, o primeiro freio que a gente precisa é fazer essa pergunta. Em qualquer mensagem que a gente receba. Principalmente naquela parte que vocês leram comigo, que é o seguinte: os espíritos, sendo eles parecidos com a gente, parecidos com nós, encarnados, eles podem falar verdades. Eles podem falar coisas interessantes, eles podem falar algumas coisas válidas, só que a gente não pode tomar tudo o que eles dizem como verdade. Tudo o que eles dizem como 100% certo. Porque eu não sei que tipo de espírito que é esse. Eu não sei que nível evolutivo que é esse. E ele pode usar um nome bonito, ele pode usar um nome famoso, exatamente para ganhar a nossa confiança. Exatamente para a gente baixar a guarda e simplesmente acreditar no que está lendo, acreditar no que está ouvindo. Tá? A segunda parte que eu quero mostrar para vocês é a seguinte. Essa pergunta aqui, ó. Então, a gente já sabe que os espíritos, na maior parte das vezes, aqueles que se comunicam com a gente, são pessoas que eram como nós, só que estão no mundo dos espíritos. A segunda pergunta que a gente tem que prestar atenção é essa. Como é que eu vou saber se essa mensagem que eu recebi, que alguém me mandou, que eu ouvi, que eu assisti, que eu assisti pelo YouTube, como é que eu vou saber se essa mensagem é uma mensagem inferior ou se realmente é uma mensagem elevada de um espírito realmente superior, de um espírito bom, que quer nos aconselhar, que quer nos transmitir um aprendizado para a nossa vida. Então, e é interessante que o Kardec, ele também dá outras dicas. Se a gente for lá no Livro dos Médiuns, no capítulo da natureza das comunicações, olha o que o Kardec traz para a gente. Lá no item 133, ele diz assim, ó, quem estiver inteirado, compenetrado, segundo a lei da escala espírita, o que é a escala espírita? É uma divisão, uma classificação que o Kardec fez dos espíritos, por nível evolutivo. Está lá na pergunta 100 do Livro dos Espíritos. Depois, quem quiser, pode ir lá e ler
esse trecho, tá? Então ele diz assim, ó, quem for lá procurar esse trecho, esse pedaço do Livro dos Espíritos, vai perceber que é o seguinte: da variedade infinita que apresentam os espíritos, todos esses que a gente pode contatar, sob o duplo aspecto da inteligência e da moralidade, facilmente se convencerá de que há de haver diferença entre suas comunicações. Ou seja, espíritos menos evoluídos escrevem e falam mensagens diferentes dos mais evoluídos. Olha aqui, ó. Que estas devem refletir, ou seja, as mensagens, devem refletir a elevação ou a baixeza de suas ideias, o saber e a ignorância deles, seus vícios e suas virtudes. Que, numa palavra, elas não se hão de assemelhar mais do que as dos homens. Olha aqui, ó, mais uma vez, no Livro dos Médiuns, o Kardec repete que elas não deverão ser parecidas com as dos homens, desde os selvagens até o mais ilustrado europeu. Aqui, lógico, fazendo só um parênteses, ilustrado europeu, porque para a época o Kardec entendia que as pessoas da academia, né, lá da Europa, seriam um exemplo de pessoas evoluídas, de pessoas com conhecimento das coisas. Num outro capítulo que o Kardec que ele escreveu no Livro dos Médiuns, capítulo da identidade dos espíritos. Olha que interessante isso aqui, gente. Ó. Outra coisa que a gente precisa ficar atento nas mensagens. Pode esclarecer-se como regra invariável e sem exceção, o Kardec ele é taxativo. A linguagem dos espíritos está sempre em relação com o grau de elevação a que tenham chegado. Então, olha que importante. Não só o conteúdo da mensagem, mas a linguagem. Como é que o espírito fala? Que palavras que ele usa? Como que ele constrói as ideias dele? Olha, e como é que os espíritos, então, como é que essa linguagem ela se aparece, ela se apresenta? Olha, os superiores, olha que interessante, eles não só dizem unicamente coisas boas. Olhem isso, gente, presta atenção. Os espíritos realmente superiores só dizem unicamente coisas boas, como também as dizem em termos isentos, de um modo absoluto e de toda a trivialidade. Por melhores que sejam essas coisas, se uma única expressão, ou seja, o espírito ele pode falar um monte de coisa que para a gente é legal, é bacana, faz sentido, tem a ver com o espírito superior. Mas o Kardec diz o seguinte, ó, se uma única expressão denotando baixeza as macula. Ou seja, se naquele monte de coisas que você leu, que você ouviu, alguma coisa esquisita que não parecer vindo de um espírito superior, como assim? Que são só coisas boas, isentas, absolutas e de toda a trivialidade. O que eu quero dizer com isso? Que o espírito superior, ele vai falar, um espírito bom, ele sempre vai falar para o bem de todos, para o bem de todos os seres humanos, de todas as pessoas do mundo. Ele nunca vai falar bem de um grupo e excluir o outro grupo, tá? Então, isso constitui, ou seja, eu li uma mensagem imensa. Nós vamos ver aqui um pedaço de uma que eu trouxe para vocês. Se qualquer coisa esquisita aparecer ali, opa, sinalzinho acende, tá? E o Kardec diz, isso é um sinal, sem dúvida, indubitável, de inferioridade. Ou seja, o espírito, ele pode até parecer superior, mas por causa disso, por causa de uma coisa que não apresente essa superioridade toda, ele não é tão superior assim. Ou seja, com mais força, com mais forte razão, se o conjunto do ditado fere as conveniências pela sua grosseria. Às vezes, não é o conteúdo, às vezes é o jeito de dizer que pode soar inferior. E, finalmente, ó, a linguagem, ela sempre revela a sua procedência, quer pelos pensamentos, o conteúdo, né? Quer pela forma. E ainda mesmo que algum espírito queira iludir-nos sobre sua pretensa superioridade, bastará conversarmos
algum tempo com ele para a gente analisar, para a gente avaliar. Então percebam, olha como que o Kardec ele faz a gente pensar no seguinte: bom, recebi a mensagem, ouvi a mensagem. Será que o conteúdo realmente se parece de um espírito bom? Todo o conteúdo, o Kardec disse, os espíritos realmente bons, todo o conteúdo vai denotar essa superioridade. Portanto, o que vocês acham? Pensem comigo. Será que a maior parte dessas mensagens que a gente recebe são realmente de espíritos superiores? A maior parte delas? Será que essas mensagens que a gente recebe vêm realmente de espíritos extraordinários, com um conhecimento e uma moralidade muito além da gente? Pensem com vocês. Provavelmente não. O Kardec ele conta pra gente que a maior parte dos espíritos que estão próximos da gente, que estão ao nosso lado, que nos ajudam, que nos influenciam, tanto para fazermos coisas boas como coisas más, eles estão mais ou menos no mesmo nível. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. A maior parte desses espíritos está mais ou menos no nosso nível. O Kardec ele também comenta, gente, que um espírito superior, ele não vai se reunir num grupo, ele não vai se reunir, por exemplo, numa reunião mediúnica, se ele perceber que aquele grupo, o que move aquela reunião não for realmente séria, não for realmente, não valer realmente a pena. Não porque ele vai dizer, não, essas pessoas aí não valem ouvir a minha mensagem. Não, porque ele percebe que aquelas pessoas provavelmente não vão entendê-lo, ou não estão ainda não vão compreender o que ele diz. Principalmente se for uma reunião, eu quero saber do espírito se a Mega Sena, que número que vai dar amanhã. Com certeza, gente, um espírito bom, um espírito superior, ele não tem interesse nesse assunto. Da mesma forma, é como se vocês percebessem o seguinte: vamos supor que vocês vão sair com amigos ou com amigas depois da quarentena, tá, gente? Agora é todo mundo ficando em casa. E, por exemplo, vocês têm grupos de amigos. Esses grupos de amigos e de amigas normalmente se reúnem por pensamentos, ideias, gostos em comum. Não é isso? Então, quer dizer, você vai se reunir com o grupo A ou com o grupo B por causa daquilo que une vocês. Ou seja, se aquele assunto não te interessa, você vai se reunir com um grupo com um assunto que não te interessa? Percebam, é mais ou menos isso. Os espíritos, não importa o seu nível, o seu grau evolutivo, eles vão se reunir com pessoas, sejam encarnadas ou desencarnadas, que interessam para ele. Por exemplo, se você faz uma reunião séria, um encontro realmente de estudo, de pesquisa, de ajuda, o que quer que seja. Um espírito mau, inferior, ele pode até tentar estragar aquela reunião. Mas se o grupo realmente for unido, ele vai embora. Aquele assunto não interessa para ele. O mesmo acontece com espíritos muito bons, superiores. Tá? Se ele percebe que aquela reunião, aquele assunto não é para ele, não interessa, ele não vai ficar ali, ele não vai se comunicar. Então, pensem com vocês todas as mensagens que vocês até agora já receberam, que seriam de espíritos, só sobre o novo coronavírus. Esqueçam tudo o resto. Depois eu vou trazer na memória de vocês outras situações que nós vivemos. Tá? Mas só do coronavírus. Quantas mensagens vocês já não receberam? Acredito que já devem ter lotado o celular de vocês, o WhatsApp de vocês, de tantas mensagens que vocês receberam. Né? Vejam, interessante. Agora pensem, se esses espíritos, uma coisa que vocês podem pensar, se esses espíritos são tão extraordinários assim, por que essas mensagens não avisaram que viria o coronavírus?
se eles são tão evoluídos, tão inteligentes assim? Por que só agora? Quando a gente está vivendo o problema, que aí começam a se multiplicar e se multiplicar esses montes de mensagens. Pensem, alguma coisa pode estar estranha. Alguma coisa pode estar estranha. E aí eu trouxe para vocês um trecho de uma mensagem que eu acredito que a maior parte de vocês, se não receberam, quem quiser a gente compartilha depois, individualmente. Uma mensagem que pelo menos eu recebi com esse seguinte cabeçalho, vamos dizer assim. Olha lá. Isso aqui depois eu volto. Acho que a maioria de vocês já recebeu essa mensagem, não já? É uma mensagem que eu recebi pelo menos com esse título, chamada Carta aos Navegantes, ou Texto aos Navegantes. E segundo o texto que eu recebi, e o áudio que eu já ouvi também, essa mensagem ela teria sido encaminhada, enviada, por um espírito chamado Alex Bardoni, ou Bardonier. A médium que teria recebido essa mensagem se chamaria Elizabeth Oliveira. E que essa mensagem teria vindo, a mensagem que eu recebi foi essa, tá, gente? Talvez vocês tenham recebido algo diferente, com algum nome diferente. Mas a que eu recebi é que seria de uma casa espírita, não foi identificado o nome, por isso eu coloquei entre aspas aqui, que essa casa seria de Uberlândia. Vamos lá. Primeira pergunta que a gente pode fazer sobre essa mensagem. Por que uma casa espírita em Uberlândia, gente? O que é que chamaria tanto a atenção de uma mensagem que estava escrito de Uberlândia? Alguém aqui fez uma conexão com o Chico Xavier na cabeça quando leu? Provavelmente. Né? E por que Alex Bardoni, ou Bardonier? Eu nunca ouvi falar nesse espírito, não conheço esse nome. Não sei se algum de vocês conhece. Onde eu procurei, não havia identificação desse espírito ter enviado outras mensagens de qualquer tipo, de relevância, de importância, de qualquer tipo de natureza. Eu pesquisei e não encontrei. Não sei se vocês fizeram isso. Tá? E aí, outra coisa que a gente pergunta assim, bom, se é uma casa espírita lá de Uberlândia, então provavelmente, se é uma casa que pode estar ligada, olha as suposições que nós vamos criando na nossa cabeça a partir do que a gente lê. Então deve ser uma casa respeitada, porque é uma casa da região do Chico Xavier, onde o Chico Xavier trabalhou. Vocês percebem que é tudo suposição? Vocês não sabem. Vocês estão achando. Quando você lê, você acha. Aquele milésimo de segundo, deve ser certo, deve ser sério. Bom, muito bem. E aí vem a outra pergunta que eu quero que vocês façam comigo. Bom, provavelmente, se é de uma casa, você supôs lá, se é de uma casa nas proximidades da casa do Chico Xavier, essa Elizabeth deve ser uma médium respeitada. E aí vem a pergunta. Bom, será que um médium respeitado pode receber mensagens duvidosas? Ou por ele ser um médium respeitado, reconhecido, ou uma médium respeitada e reconhecida, só recebe mensagens certas, com confiança, de espíritos só bons ou de espíritos até superiores? Só porque esse médium ou essa médium é respeitada. E olha que interessante que eu achei uma coisa do Kardec. Tem um capítulo lá no livro dos médiuns que fala da influência moral do médium. Ou seja, como é que o médium se comporta, se isso influencia ou não nas mensagens que ele recebe numa reunião mediúnica. Olha o que o Kardec diz. Tem uma pergunta lá. Se ele, o médium ou a médium, só com os bons espíritos simpatiza, ou seja,
é um médium que você percebe que recebe muitas mensagens de espíritos bons. Como é que esses espíritos, então, pergunta, como é que esses espíritos permitem que esses médiums sejam enganados? Porque lá no começo do capítulo, o Kardec, os espíritos falam isso, né? Menciona. E o Kardec, mas como assim? Se aquele médium só se comunica com espíritos bons, que falam coisas interessantes, que falam coisas verdadeiras, que falam coisas que nos acrescentam, como é que então pode um médium desse, será que ele pode ser enganado? Pode receber uma mensagem que ele acha que é extraordinária, que é válida, mas ele está sendo enganado? Olha o que os espíritos falam. Os bons espíritos permitem, às vezes, que isso aconteça com os melhores médiuns, para lhes exercitar a ponderação e para lhes ensinar a discernir o verdadeiro do falso. Ou seja, então, numa reunião, durante uma mensagem, espíritos que realmente são bons podem meio que deixar passar uma mensagem que não é muito verdadeira. Para quê? Para ver se o médium ou para ver se o coordenador da reunião está prestando atenção. Depois, por muito bom que seja, um médium jamais é tão perfeito que não possa ser atacado por algum lado fraco. Isso lhe deve servir de lição. As falsas comunicações, que de tempos em tempos ele recebe, são avisos para que não se considere infalível e não se ensoberbeça, ou seja, não se ache o superior, não se ache o especial e que nunca vai ser enganado, que nunca vai receber uma falsa comunicação. O Kardec termina, porque o médium que receba as coisas mais notáveis não tem que se gloriar, ou seja, se glorificar disso. Ele faz uma comparação como não o tem o tocador de realejo que obtém belos sons, né, movendo a manivela do seu instrumento. Ou seja, que só o que ele recebe é bom e é verdadeiro. Tá? E aí eu quero trazer para vocês um trecho da tal da carta aos navegantes. É interessante, gente, que nessa mensagem que eu recebi de várias pessoas, até porque algumas me enviaram, porque já sabiam que eu iria falar sobre esse assunto especificamente, e aí eu ouvi essa mensagem. Procurei também o texto e aí eu li. Muito bem. Gente, não demorou 5 minutos de uma rápida pesquisa na internet, Google, basicão, Google, dei um Google lá na internet, e eu encontrei esse site, tá? Que eu vou abrir aqui para vocês verem. Que esse site, ele meio que reflete e analisa um pouco a mensagem. Olha lá. Esse site aqui ele diz assim, ó. Espírito Alex Bardoni, ou Bardonier, afirma em carta psicografada que o fim da pandemia da Covid-19 está próximo e revela a data em que a cura do coronavírus será encontrada. Aí você lê assim e fala, uau, que espírito, né? Grande esse. Esse é poderoso, hein, gente? Né? Esse é poderoso. Bom, só nesse site, gente, ela pega 2 trechos, tá? Pessoa, né, o autor, pega 2 trechos e diz o seguinte, ó. Aí ele fala lá, carta psicografada, aquilo que eu já falei para vocês, da Elizabeth de Uberlândia. Bom, ele diz o seguinte, ó, olha que interessante isso aqui, que eu quero trazer para vocês. Em primeiro lugar, por mais antagônico que pareça, aqui, acho que todo mundo está conseguindo ver, né? Bem aqui em cima. Olha lá. Em primeiro lugar, por mais antagônico que pareça, encarem esse período como um grande presente que lhes foi dado, por puro merecimento. Presente? Uma pandemia que já matou milhares e milhares de pessoas? Um presente? Bom, vamos continuar.
Se olharmos alguns meses atrás, vocês viviam uma conduta totalmente antagônica em relação a uma experiência encarnatória. Nada mais estava sendo sentido, nada mais vivenciado, saboreado e aprendido. Bom, esse trecho aqui, né, a gente pensa, faz sentido. Legal. A gente tem muitas pessoas passando fome, muitas pessoas sem uma moradia, outras pessoas com demais, muitas pessoas com de menos. Legal. Bom, o foco era sempre o futuro, etc, etc, etc. Aí, eu quero trazer esse trecho para vocês. Eu vou subir aqui para todo mundo conseguir acompanhar. Olha lá em cima, lá. Em outras palavras, a grande maioria, cerca de 85% da população da Terra, é bastante gente, né, gente? Muitas pessoas, estava subutilizando sua existência. A gente pensa assim, nossa, mas como assim? Aí vem a pergunta, subutilizando a nossa existência. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que, sei lá, a gente não está comendo o que deveria? A gente não deveria estar aproveitando a vida como deveria? Será que é isso que ele quis dizer? Como assim? E 85% da população? Pensem, gente, pensem. Aí eu fiz uma rápida pesquisa e descobri o seguinte. Vocês sabiam que nós, com todas as desigualdades sociais que nós temos no mundo, nós hoje já consumimos quase 2 vezes o que a Terra é capaz de se renovar dos recursos naturais? Imagine, com todas as desigualdades sociais que nós temos, nós já consumimos quase 2 terras em relação aos recursos. 85% está subutilizando? Então nós teríamos que ter o padrão, por exemplo, de consumo de países desenvolvidos? Imagine isso, gente. Todo mundo com aquele consumo de compra, de objetos, de posses, de patrimônio. Será que sobraria alguma coisa? Será que sobraria terra para a gente viver o segundo dia? Difícil, né? Olha que interessante. Outro dado que eu trago para vocês. Vocês sabiam que se em 2019 os 10% mais ricos do Brasil, concentram quase 42% de toda a nossa riqueza do nosso país. Então, quer dizer, se 10% concentram 42%, os outros 90% têm que dar conta do resto. Será que 85% estão subutilizando sua existência? E aí vem a grande revelação. E por isso ocorreu essa pandemia. Para frear a humanidade que se encontrava em um movimento sem propósito e sem destino. E aí então vem o grande conselho que o Espírito traz, né? É o seguinte, olha, é um aviso, hein, gente? Agora vem um aviso dele, tá? Dos espíritos. O planeta ficará em observação por 180 dias. Observação por 180 dias, Caso toda a consciência adquirida não resulte em mudanças comportamentais práticas, uma segunda onda pandêmica, desta vez mais rígida, está sendo preparada para justamente fixar todo o aprendizado. Vou ler novamente. Como se fosse assim, gente. Se vocês não derem jeito, nós já estamos preparando uma segunda paulada em cima de vocês. Essa mensagem, acho que, não sei se todos já ouviram, é longa. Fala-se muitas coisas. Mas eu quis trazer só esses 2 trechos para a gente pensar. Lembra que o Kardec disse, olha, se for um espírito superior, todo o conteúdo da mensagem ele vai ser elevado? A linguagem, ela vai ser elevada, bem construída, sem separar ninguém,
não separar um grupo dos outros, pensando no bem de toda a humanidade. Pensem bem nesse trecho que eu trouxe para vocês dessa mensagem. Olha que interessante, né? Quando ele fala lá que ele, 180 dias e tal, e tem um outro trecho que depois ele fala o seguinte, deixa eu achar aqui, a reversão do quadro mundial começará em 17 de maio deste ano. Deste ano. Ele sabe até o dia que tudo vai mudar. E ele diz que os médicos começarão a encontrar tratamentos para diminuição um mês após o 17 de maio. Gente, por favor, eu quero que todos que estão nessa reunião marquem no calendário de vocês, por favor, dia 17 de maio. Por favor, marquem aí no calendário, no celular, em qualquer papelzinho que vocês tenham. 17 de maio é o dia em que nós teremos a grande mudança no Covid. Gente, é no mundo todo. Essa mensagem está dizendo que é para todo mundo. Todos os seres humanos. Em todas as partes do globo. Pensem comigo. Isso faz sentido de um espírito que, em tese, se diz superior? Pensem com vocês. Outra pergunta que a gente pode pensar. Bom, se você sabe até o dia, se o espírito sabe, se esses espíritos estão se comunicando por meio dessa mensagem, sabe até o dia da cura, por que eles não vieram 6 meses antes e nos avisaram? Olha, tal dia, um paciente em tal país, em tal lugar, vai pegar uma doença que vai matar milhares de pessoas. Prepare-se. Já pensaram nisso? Porque se ele sabe quando vai ter a cura, ele deveria saber quando o primeiro paciente iria ficar doente. Ou não? Se ele é tão sábio assim, se ele sabe tanto do que vai acontecer. Mas uma coisa que eu quero trazer acima de tudo isso, a maior reflexão que eu quero trazer para vocês é a seguinte. Ele disse, ele ameaça a gente. Isso é uma ameaça. Se vocês não mudarem, nós já estamos com a segunda onda preparadinha aqui, um presentinho, uma caixa de Pandora, para lançar no colo de vocês, se vocês não mudarem o comportamento. E, gente, ele disse, é para todo mundo. Todo mundo tem que mudar o comportamento. Sério? Todo mundo? Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália, na África, na China, no Japão. Então, quer dizer, se um grupo seguiu o conselho dele e um outro grupo não seguiu o conselho dele, todo mundo vai receber a pandemia junto. Não é isso? Pense, isso é um espírito bom? Um espírito que diz o seguinte, se vocês não fizerem o que eu estou mandando, eu vou mandar uma segunda onda aí para mais milhares de pessoas morrerem. Pensem bem, gente. Isso é o que um espírito, segundo que o Kardec, das dicas que eu passei, será que esse é um espírito realmente bom? Ou é um espírito, talvez, que quis mandar uma mensagem, quis falar com a gente e deu a sua opinião. Quizá deu sua expectativa, sua esperança de que em pouco tempo a cura poderia vir. Mas percebam que a forma como ele diz não é essa. Ele não fala assim. Ele não fala eu espero, eu desejo, lutem, comuniquem-se com os seus líderes mundiais para enfrentar essa doença com prioridade. E eu espero, eu tenho uma esperança muito grande que vocês encontrarão rapidamente a vacina. Ele fala assim, gente, com esse tom, um tom humano, um tom realmente esperançoso.
É um tom esperançoso ou é um tom de ameaça? O que vocês acham? Pensem junto comigo. Vejam, o Kardec nos diz, se qualquer mensagem que um espírito diz que ele é o suprassumo, se qualquer trecho dessa mensagem, racionalmente, você pensando, refletindo, não fizer sentido com esse tipo de espírito, o que a gente faz? A gente acende a luzinha. Ah, a gente vai ouvir a mensagem? Lógico que a gente vai ouvir. Lógico que a gente vai receber essa mensagem. Mas a gente vai receber essa mensagem como se fosse de qualquer outra pessoa que estivesse mandando uma mensagem para a gente, falando com a gente. Agora, como vem de um espírito desencarnado, o que fica aparecendo? Ah, se é do espírito desencarnado, então tá certo. Percebam que o Kardec nos alerta que não é verdade, que o espírito desencarnado não é só porque ele está desencarnado que ele virou o grande sábio de toda a existência. Isso não é verdade. E para fechar, eu quero trazer para vocês o seguinte. Vocês percebam que essas mensagens, elas só aparecem nos momentos de crise? Por que essas mensagens não vêm 6 meses antes da crise? Por que, por exemplo, não veio um espírito e contou para a gente, olha, lá em julho de 2008, ele mandaria uma mensagem, gente, em dezembro, mas vai quebrar a economia do mundo inteiro, se preparem, mudem. Por que a gente não recebeu nenhuma mensagem assim? Que tipo de espírito é esse que traz essas mensagens para a gente? Percebam como a gente tem que ter reflexão, a gente tem que pensar naquilo que a gente está recebendo. Ter cuidado com aquilo que a gente está recebendo. Porque muitas vezes essa mensagem faz a gente acreditar 100% naquilo e achar que é verdade absoluta, só que não é. Eu trouxe para vocês aqui alguns momentos na história que as pessoas acreditaram verdadeiramente que o mundo iria acabar. Porque essas mensagens, elas trazem na nossa cabeça sempre esse pensamento de que o mundo vai acabar. O mundo vai acabar. E se você não mudar, o mundo vai acabar. Como se colocasse um prazo pra gente. Como se colocasse se não fizer, vocês vão receber punição. Estranho isso. Mas, eu trouxe para vocês o seguinte, para a gente concluir, antes das perguntas. Espera aí, deixa eu aqui. Olha lá. Quantas vezes que o mundo já acabou? Vocês têm ideia que o mundo já acabou muitas vezes, gente? Ele acabou muitas vezes. Olha como eu vou mostrar para vocês. Lá numa época bem antiga, quando existia o Império Romano na Europa, esse Império Romano ele chegou a um nível de civilizatório, de complexidade muito grande. Vocês imaginam que Roma teve mais de 1 milhão de habitantes, sem muitas das coisas que nós temos hoje. E esse país, essa nação, conseguia manter essas pessoas vivas. Só que o que aconteceu? Séculos depois, tá? Aqui retratado nessa pintura, tá? Inspirado. Olha o que vocês vejam. Destruição, morte, incêndio, pessoas sendo atacadas, pessoas sendo massacradas. Percebam, gente, imaginem para aquela época, para aqueles milhões de pessoas que viviam nesse país, isso não foi o fim do mundo para eles? Para tudo aquilo que eles acreditavam? Eles pensavam, gente, os romanos, que eles eram indestrutíveis, que jamais, nunca o império iria cair. Só que ele caiu. E muitas pessoas sofreram. A história da humanidade mudou completamente por causa desse evento. Percebam, imaginem se naquele momento
todo mundo que vocês compreendem acabar. Para vocês não seria o fim do mundo também? Com certeza seria. Mas ele não acabou. Para aquelas pessoas, talvez. Mas para os seres humanos, não acabou. E aí, mais um momento. Séculos depois, muitos séculos depois, lá nos anos 1300, surge uma doença. Olha que interessante. Estamos nos deparando com uma doença. Só que lá nesses anos 1300, uma doença muito letal mesmo, atinge uma grande parte da população mundial, principalmente na Ásia e na Europa, trazida pelos ratos. Acho que vocês já ouviram falar na peste bubônica. Essa doença, gente, isso aqui é um quadro para vocês verem. Olha o nível de destruição, né, simbólico do que vocês podem ver, tá? São várias consequências que vocês podem ver nesse quadro, em pedaços, em trechos desse quadro, que o autor coloca para a gente o nível de desorganização, de desespero, tá? Os medievais, gente, eles tinham certeza que a peste bubônica era o apocalipse. Certeza absoluta. Eles tinham certeza que o mundo iria acabar naquele momento. Pra vocês terem uma ideia, gente, estima-se que de 30% a 60% de toda a população europeia morreu por causa da peste bubônica. É muita gente. Imagine de 10 pessoas, 6 morrendo. É muita gente. Naquele momento, essa doença, ela foi o fim do mundo para essas pessoas. Mas o mundo não acabou. Nós continuamos. Os seres humanos continuaram. Passaram maus bocados por causa dela. E aí surge um outro momento. Acho que vocês conhecem essas fotos aqui, que é um momento mais recente, né, na nossa história, que foi a Segunda Guerra Mundial. Tá? Em cima uma foto aí da destruição de Nagasaki, depois da bomba atômica, e embaixo os nossos pracinhas, os nossos soldados que foram enviados para se livrar daquilo que foi o nazismo lá na Europa, para a gente se livrar desse caos que aconteceu. Gente, olhem o número. Até eu me assustei, porque eu não imaginava que eram tantas pessoas assim. Tá? Cerca de 70 a 85 milhões de pessoas, infelizmente, pereceram nesse momento. Até 85 milhões, a gente não sabe ao certo. Imagina, gente, 85 milhões de pessoas sendo destruídas por causa dessa guerra. O que vocês acham? Aqueles países que foram aniquilados, não foi um fim do mundo para eles também? Será que não foi um fim do mundo? Imagine os japoneses, depois de 2 bombas atômicas. Você, em segundos, simplesmente nivelaram 2 cidades. Segundos. Por segundos. As pessoas foram incineradas. Imaginem as famílias, os descendentes, os vínculos quebrados. Lógico que os motivos não eram, né, os melhores também dos japoneses naquele momento. Mas o sofrimento ele foi para todos. Em todos os locais do planeta, essa guerra ela conseguiu atingir todo mundo. Esse foi um fim do mundo também, gente. Foi o fim do mundo mais próximo da gente. Mais recente. Que algumas pessoas, inclusive, estão vivas. Né? Pessoas que conseguem testemunhar esse momento. Agora eu vou trazer um pouquinho mais, para a gente terminar, 2 momentos que a gente esteve muito próximo. Todo mundo aqui nessa sala, com certeza, vivenciou esses 2 momentos aí. Vocês conseguem finalizar lá na Time, né? Vocês lembram o crash, a quebra lá do ano 2000? O fim do mundo, que todo mundo tinha certeza que todos os computadores, todos os sistemas iriam parar e travar, né? Não sei se vocês lembram, muitas seitas em alguns locais do mundo convenceram pessoas a se suicidarem em preparação do tal do fim do mundo. E aí eu pergunto para vocês, e o mundo acabou, gente? Nos anos 2000?
Não acabou. Ele só trouxe a internet pra gente, nos anos 2000. E o mais próximo de todos, que foi no ano 2012. Vocês lembram? Essa é a página da Isto É, da época, tá? De janeiro de 2012, falando do tal fim do mundo maia. Fim do mundo maia. Né? E nós já estamos aí, 2020, quase maio de 2020, e o mundo não acabou. Tá? Então percebam como em várias fases do mundo, nós seres humanos, nossos antepassados, se viram quase como se fosse realmente finais do mundo. Mas, felizmente, nós estamos aqui. Sobrevivemos. Somos os descendentes dessas pessoas que encararam essas dificuldades, mas conseguiram deixar o mundo para a gente estar aqui. Para finalizar, antes das perguntas, acho que a maior mensagem que eu quero trazer para vocês é, primeiro, o cuidado do que vocês recebem, assim como fake news, mas também as mensagens que são ditas de espíritos. Não é porque a mensagem veio do médium A ou B, que é famoso, que é reconhecido, que essa mensagem ela realmente é totalmente verdadeira. Tá? Cuidado, é muito importante. E sempre pensem nisso. Que tipo de espírito escreveria esse tipo de mensagem? Que tipo de espírito nos mandaria esse tipo de mensagem que vocês possam ler ou possam ouvir? O cuidado que a gente tem que ter com as mensagens. E, gente, nós já passamos por vários finais de mundo. E nós continuamos aqui. Tá? Então, essa é uma mensagem que nós também vamos passar, nós também vamos atravessar esse momento difícil da pandemia, mas nós vamos continuar. A nossa vida ela vai prosseguir. Nesse momento, a gente tem que ter cuidado com as pessoas que são mais frágeis, pensar no próximo, que se eu pego a Covid e eu não sinto nada, eu posso transmitir para uma pessoa que pode precisar ir para uma UTI e não conseguir sobreviver. Então, assim como os espíritos bons nos ensinam que nós temos que pensar não num grupo, não num país, não na minha família, não no meu desejo de passear na praia. Eu tenho que pensar no outro também. O outro depende de mim. Principalmente nesse momento difícil. Quantas vezes tivemos oportunidade de passear e a gente não passeou? Logo agora, por que não esperar um pouquinho? Espera mais um pouco. Depois a gente vai ter bastante tempo para a gente se encontrar, para a gente passear, para a gente fazer o que a gente já fazia anteriormente. Tá? Sandra, passo a palavra para você. Como é que nós vamos fazer com as perguntas? Obrigada, Cavour. É um assunto muito complicado para a gente tratar, né? Eu estou vendo aqui se a gente vai ter algumas perguntas, mas eu queria começar fazendo uma provocação, para até dar tempo de as pessoas perguntarem, que seria o seguinte, Cavour, assim, eu vejo duas situações. Primeiro, que você coloca de a gente questionar, avaliar a origem, se é um espírito, um médium, tal, não se validar pelo médium, mas também tem a questão do objetivo, né, da mensagem. Quer dizer, qual é a utilidade de a gente receber uma mensagem como essa, por exemplo, né, dando para a gente 180 dias do Brasil, pelo jeito, né, porque o negócio já começou lá atrás, mas esse espírito está dizendo que as coisas vão, pelo que eu entendi, ele se localizou para o Brasil. Isso é uma questão, de a gente analisar também o conteúdo, a mensagem ajuda no quê? Qual é a utilidade dessa mensagem? Para que serve, né? E o segundo aspecto é que eu penso que a gente percebe nos espíritas
como em outras religiões, a necessidade de acreditar de que as coisas vêm de cima para baixo, né? Que foi de lá para cá, porque nós recebemos mensagem de dois tipos, tanto de espíritos inferiores que teriam provocado esse tipo de vírus para, né, a ordem inferior, como de superiores. Não, a espiritualidade superior providenciou esse momento para gente, para que aí é aquele que ele falou, para que a gente possa mudar o nosso comportamento e que aí a gente consiga seguir com uma certa evolução para o nosso caminho de regeneração. Então essa necessidade dos espíritas é também acreditar nessa interferência dessa espiritualidade superior. Por que tem que ter essa interferência? Por que não, isso que está acontecendo agora não é uma coisa construída por nós mesmos? Nós estamos aqui encarnados, a nossa realidade em relação com os espíritos desencarnados, isso foi uma construção nossa. Por que tem que ser uma coisa da espiritualidade superior, dita superior, e por que a gente acha que eles é que vão ter a solução? Né? Eles é que vão nos trazer a solução, a salvação. É uma característica de salvação mesmo, de acreditar na salvação. Então, esses dois aspectos que eu questiono muito nessa relação, nessa questão dessas comunicações, porque elas não ajudam em nada, elas trazem uma cegueira de dizer que nós estamos sendo submetidos a isso quando nós construímos isso. Isso foi uma construção nossa. É querer jogar para Deus ou para a superioridade espiritual uma responsabilidade que é nossa. Exatamente, Sandra, exatamente. Você trouxe um ponto que eu não quis citar, né? Não quis estender, porque realmente é o problema, principalmente talvez do objetivo de algumas dessas mensagens, né? É como que se dissesse o seguinte: não importa o que vocês façam, a gente vai causar ou a gente vai resolver todos os problemas, como um nível de dependência, né? Tanto de dependência como de simplesmente aceitar o que eles estariam enviando para a gente. É bastante preocupante, que nos leva a entender isso, realmente. Por isso que eu comentei da gente se perguntar, mas se eles queriam ser nos aconselhar tanto assim, em alguma dessas mensagens, por que não avisaram um ano antes? Por que não avisaram 6 meses antes, para nós nos prepararmos? Por que deixaram a gente sofrer? Não são espíritos bons? Espíritos bons, eles vão querer o nosso sofrimento? Eles vão querer que a gente sofra? Que espírito bom que é esse? Que bondade que é essa, questionável? Quando a gente está tomando conta de alguém, quando a gente tem alguém com quem nós temos amor, que nós temos carinho, a gente não quer que aquela pessoa sofra. A gente não quer isso. Então, pensar que um espírito superior, ele agiria de uma forma menor do que eu, que sou comum, eu que sou um espírito médio, é importante a gente se preocupar, é importante a gente se questionar isso, né? Exatamente o que a Sandra falou. Com que utilidade? Qual a utilidade disso, desse tipo de mensagem agora? Se eles são tão superiores, por que não avisaram a gente antes, né? Cavour, tem aqui, eu vou abrir o microfone para o Fábio, que ele levantou a mãozinha aqui, ele vai fazer a pergunta para você. Fábio, vou liberar aqui. Pode falar, Fábio. Oi, boa noite, Cavour. Boa noite. Boa noite. Eu não sei se você lembra, ouviu, no próprio grupo, né, Unidos, eu repassei para análise, por curiosidade, um livro de ficção, um trecho do livro de ficção, A Realidade de Madu, que foi publicado em 2013, que previu essa pandemia, né? Previu essa pandemia em 2020 e alguns trechos falando de coisas, não só da pandemia, mas algumas outras coisas que realmente estão acontecendo. O que eu relaciono isso com a mensagem, a minha pergunta, de acordo com o que você passou aí do Livro dos Médiuns, dos ensinamentos espíritas, um espírito do nosso
nível mediano, vamos dizer assim, ele pode dar uma comunicação permeada de verdades e mentiras, porque pode estar ali embutido opiniões pessoais daquele espírito. Você acredita que essa mensagem do Alex, não recordo o sobrenome, possa conter, porque eu escutei os 11 minutos também da mensagem, e eu lembro que quando eu escutei, eu falei, poxa, isso é interessante, como essa questão da reflexão nossa diante de tudo que está acontecendo, de uma mudança para um patamar melhor, né, da civilização, enfim. Você acredita que possa ser uma mensagem mediúnica realmente, mas não de um espírito superior? Ou seja, aí ela está permeada aí de falsidades também, de opiniões pessoais e deduções do próprio espírito? Legal. Que bom que você fez essa pergunta, que eu estava esperando que alguém realmente chegasse nesse ponto, que eu não revelei, né? O que mais esse site que eu citei pesquisou. Então, esse autor que pesquisou, o autor do site, ele realmente pesquisou a tal da médium, Elizabeth Oliveira, e tentou encontrar algum centro espírita em Uberlândia, porque na mensagem não tem o nome do centro espírita, não é? Por que não colocar o nome do centro espírita? Se é uma mensagem tão importante, por que a direção do centro não permitiu que fosse citado o nome do centro? Bom, e aí o autor do site, depois eu vou passar aqui o link para vocês lerem na íntegra ao final. Ele diz que nenhuma organização espírita de Uberlândia reconhece essa médium. Eles não conhecem essa pessoa. E nenhuma organização de Uberlândia chegou a ter essa mensagem originariamente e teria repassado para as outras pessoas no meio espírita e para todo mundo. Tá? Então, eu deixei isso para o final, porque alguém realmente iria perguntar. Então, percebam, nem médium existe e nenhuma organização espírita se diz como originária, né, que o seu centro realmente recebeu essa mensagem e repassou para o resto do Brasil. Então, percebam, ou seja, alguém pode ter criado e dito que era de um espírito, e dito que era para todo mundo ouvir e fazer. Então percebam que, mesmo que, realmente, se essa mensagem realmente foi de um espírito desencarnado, né, tem alguns trechos que são interessantes. São alguns trechos que realmente fazem a gente pensar na nossa vida, nas nossas atitudes, né? Mas perceba que a gente já descobre que a mensagem ela já é falsa na sua origem. Então aí vem a pergunta, então quem escreveu? Já perdeu todo o crédito da mensagem. Já perdeu toda a credibilidade da mensagem. Gente, lembrando que eu falei, eu não demorei 5 minutos para achar esse site. 5 minutos, pesquisando no Google. Tá? Então uma dica, pesquisem. Tenham certeza de que realmente essa mensagem é verdadeira. É verdadeira, né? Realmente ela tem uma origem séria. Tá? Antes da gente analisar a mensagem, já vamos pesquisar para ver se realmente essa mensagem foi enviada por um espírito, por aquele médium, por aquela casa. Então, quer dizer, tudo isso que a gente pode ter analisado, que vocês tenham analisado, é uma mensagem, gente, que uns trechos delas são até interessantes. Talvez, se o nosso amigo tivesse escrito, se a nossa amiga tivesse escrito essa mensagem, como que você reagiria? Você também, em alguns trechos, não reagiria, não refletiria, mas em outros trechos você não concordaria. Aposto. Agora, percebam que a questão de que quem enviou essa mensagem dizer que era de um espírito já cria na nossa cabeça, né, uma credibilidade que ela não existe. E quanto ao trecho do livro que você comentou, Fábio, é muito legal, que eu também recebi, eu li o trecho, e eu não sei se você viu como é que os autores responderam com relação ao trecho do livro, né? Os autores disseram que
Eles não tiveram visão alguma, eles não tiveram mensagem de espírito nenhum, eles criaram. Eles inventaram. Porque a possibilidade de uma pandemia, de uma grande doença que poderia se alastrar no mundo inteiro, gente, há décadas, ela já é levantada até por agências de espionagem de inteligência. Tá? E isso nunca foi deixado para trás. Assim, até porque, não sei se vocês lembram, nós tivemos décadas muito fortes, muito pesadas de terrorismo em várias partes do mundo. Né? Então, um terrorismo biológico, ele era um dos primeiros a ser pensados pelas agências de inteligência mais sérias do mundo todo. Isso era claro que em algum momento poderia acontecer. Ainda não tivemos. Tivemos alguns episódios, né? O Anthrax, não sei se vocês lembram dessas, em alguns ataques terroristas que se usaram realmente, mas eram produtos químicos, né? Produtos químicos que mataram muitas pessoas. Mas, Fábio, às vezes a ficção ela se torna realidade. Às vezes você cria um universo, né, baseado em pontos reais, em ideias que vêm do mundo real, só que o autor ele cria. E aí, às vezes ele chuta uma data, chuta um ano. Por exemplo, se todo aqui que lembra da Odisseia, um filme chamado Odisseia 2001 no espaço. Alguém lembra desse filme? As pessoas que assistiram. Então imaginem que lá na década de 60, 70, o que as pessoas imaginavam que em 2001, como que nós estaríamos? Né? Estaríamos já em naves, visitando a Lua, passeando, dando um rolê por lá. Só que eles erraram na data. Talvez daqui 50 anos, 100 anos, a gente realmente esteja fazendo isso. Quem sabe seja 2101, exato. Isso realmente aconteça. Cavu, tem mais uma pergunta aqui, eu vou abrir o microfone. Até porque, só para complementar, né, a pergunta do Fábio, como você mesmo disse, para a gente avaliar, refletir sobre esse momento, é um bom momento para a gente refletir sobre as nossas vidas, com certeza. É toda essa oportunidade que a gente está tendo de ficar em casa, a necessidade de ficar em casa, de frear um pouco as nossas atividades, nos faz refletir. Então não precisa ser um espírito superior. Uma mensagem feita por nós, pelos amigos, dizendo, olha, vamos refletir, olha só o que está acontecendo no mundo, precisamos de mais amor, né? Então não precisa ser sempre a mensagem superior. Eu vou abrir o microfone aqui para o Marcelo. Espera aí, Marcelo. Pode abrir, Marcelo, pode fazer a sua pergunta. Oi. Boa noite, Cabu. Boa noite. Oi, Marcelo. É bastante interessante voltar a participar de reuniões, porque assim, eu sinto falta desse turbilhão de coisas que ficam na cabeça, e aí a gente ouve e são várias questões que afloram e acaba até atrapalhando, mas eu vou tentar fazer a colocação aqui. Com relação às mensagens, é óbvio que a gente precisa tomar cuidado com todas. Eu li realmente várias mensagens, vi essa mensagem, vi uma outra que diz, e eu vou tentar linkar, não sei se eu vou me atrapalhar ou não, se vai ficar entendível, de outras mensagens que tratam desse atual momento como aquela preparação que dizem, né, para a mudança do mundo, né, que nós deixaríamos, como nós estamos no mundo de provas e expiações, o planeta Terra estaria passando por uma transformação e ficaria com um planeta de regeneração, essa coisa toda. Bom, tentando linkar com isso, eu ouvi uma história, não sei se vocês conhecem, eu não lembro a fonte, não lembro o livro, enfim, de que a Lua seria intocável para o homem. O homem não poderia ter ido à Lua. E foi à Lua em 1969. E ouvi uma história de que teria sido dado um prazo de 50 anos para que nós não retornássemos à Lua, ou o homem não poderia retornar à Lua. E se isso acontecesse, se o homem retornasse à Lua, tentasse ocupar a Lua, aconteceriam
coisas catastróficas com a humanidade, que é o homem não tem permissão de ir à Lua. Pois bem, digo o lado, vamos dizer, o lado B da Lua, principalmente, né? Aquele que nós não vemos. Pois bem, foi mandada uma missão não tripulada para o lado escuro da Lua, em 2019, dos 50 anos, e coincidentemente o Covid é 19, porque começou lá em novembro, dezembro. Uma outra questão e aí linkar também com o que você trouxe do fim do mundo, essa questão do número alto de desencarnes de tempos em tempos, né? Porque sendo criado pelo homem ou não, então vamos supor que isso não seja um castigo, né? Que isso seja consequência de atos do homem. O que explicaria tantos desencarnes ao mesmo tempo? Então, quer dizer que pessoas inocentes morrem no mundo inteiro por culpa de um grupo, enfim. Essas questões é que ficam. Vamos lá. Primeira questão da Lua, né? É interessante, essa mensagem da Lua, eu também cheguei a ver, já faz um tempo, né? O que acontece? Eu acompanho bastante coisa, a maior parte das pessoas aqui sabem que eu acompanho bastante questões de astronomia, evolução tecnológica, né, da colonização espacial. Bom, o que a gente sabe, o que é unanimidade, se a gente poderia até dizer, dos astrônomos, astrofísicos e todo mundo que trabalha com o universo, materialmente falando, claro, é o seguinte: o que nós sabemos hoje é que nós temos um planeta extremamente frágil do ponto de vista do universo. Existem, eu poderia dizer aqui para você, existem no mínimo umas 20 formas da gente ser extinto, descontando as nossas formas de sermos extintos, tá? O universo ele pode matar a gente, destruir, acabar com a humanidade, mais ou menos em 20 formas diferentes. Por enquanto ainda não rolou, ainda bem, né? Estamos aqui. Então, todos os astrônomos, a maior parte do mundo, não vou dizer 100%, mas a maioria, entendem o seguinte: nós precisamos colonizar outro lugar. Nós precisamos ir para outro mundo. Nós precisamos sair do planeta. Porque se acontecer alguma coisa muito grave com o nosso planeta e a gente não conseguir segurar, a gente precisa de uma segunda casa. Senão a gente vai ser extinto. Sentimento básico de sobrevivência, né? Então, assim como o próprio Kardec ele diz para a gente que o espiritismo ele não é a única verdade. O espiritismo ele é um campo de pensamento, um campo de investigação, e que ele não pode se eximir das outras ciências, das outras formas, dos outros campos de conhecimento, de pensamento, de reflexão. Isso é uma coisa importante que o espiritismo até deveria falar mais, né? Um dos princípios da pluralidade dos mundos habitados, ela é basicamente ignorada pela maioria dos espíritas. Estão mais preocupados com o mundo dos espíritos do que da pluralidade. Isso é uma coisa, Marcelo, que é unânime, quase unânime na comunidade científica, principalmente da astronomia. Nós precisamos colonizar um outro mundo. Então, partindo desse pressuposto, que é algo bastante divulgado, e esse é um dos motivos da gente se preocupar tanto em voltar à Lua, descobrir o que mais a gente pode colocar lá, o que mais a gente pode desenvolver, colonizarmos Marte, termos uma segunda casa. Eu simplesmente desconsidero qualquer tipo de mensagem, né, do ponto de vista racional e do ponto de vista de preocupação com a sobrevivência da nossa espécie, a sobrevivência dos nossos descendentes. Isso não pode ser importante para mim hoje, mas quem sabe o meu tataraneto isso seja importante. Se vier um asteroide e aniquile a humanidade, eu tenho que estar preocupado com isso, né? Então, esses tipos de mensagens, principalmente essas mensagens que
olha, daqui vocês não podem passar. Ó, agora vocês foram longe demais. Agora daqui vocês não podem passar. Por quê? A gente precisa desenvolver maturidade para as coisas. Vamos errar? Vamos. A gente não errou até agora? Não chegamos até aqui, meio que aos trancos e barrancos, mas nós estamos melhorando. Coisas que seriam impensáveis há 200 anos atrás, nós estamos vendo hoje. Essa reunião é impensável, gente. Se a gente visse séries e filmes de ficção científica de 30 anos atrás, nem eles imaginavam que nós estaríamos fazendo o que a gente está fazendo hoje. Tá? Não se imaginava nesse nível que nós estamos fazendo hoje. E hoje é vida normal para a gente. Então, o cuidado que a gente tem que ter, exatamente o que o Marcelo traz, essa questão de, não, humanidade, daqui vocês não podem passar. Por que daqui a gente não pode passar? Quem que disse que a gente não pode passar? Quem estabelece os limites da humanidade é ela própria. Né? Agora, nós vamos errar no processo? Vamos, com certeza. Só que é um aprendizado imenso para todo mundo. Será que se a gente realmente, será que se nós conseguíssemos colocar na cabeça da maior parte dos seres humanos de que, apesar de tudo que nós vivemos aqui, de todos os problemas que nós temos no planeta, existe uma chance da gente desaparecer, será que isso não valeria a pena a gente explorar o universo e a gente se preocupar com isso? Eu entendo que sim. Será que se a gente pensasse assim, nós não estaríamos muito mais preocupados na humanidade como um todo e não só com o meu umbigo? Pensando eu como um ser humano, parte da humanidade? Quem sabe esse tipo de pensamento, de reflexão, pudesse nos unir mais. Quem sabe as relações internacionais fossem mais facilitadas. Né? Quem não acompanha, quem não sabe, nós temos uma estação espacial internacional em volta do nosso planeta. Gente, são dezenas de países que participam desse projeto. Tá? No meio da Guerra Fria, entre União Soviética e Estados Unidos, eles se juntaram para construir a estação espacial. Então, quer dizer, existem coisas que extrapolam o nível da vida cotidiana e que são muito importantes para a humanidade. Né? Talvez se nós nos preocupássemos com isso, nós já estaríamos, inclusive, evoluído mais do que nós estamos hoje. Né? Então, o cuidado com essas mensagens que daqui vocês não passarão. Por que não passaremos? Né? Lógico, tudo aquilo que a gente deve fazer e agir, a gente tem que pensar no outro. A ideia de nós sermos, como o Ricardo sempre fala, os construtores do nosso destino, em grupo, em conjunto, né? Isso faz com que a gente, na nossa caminhada, tenhamos mais responsabilidade, para a gente errar menos. Para a gente errar menos, com certeza. Mas que existe um limite traçado, não existe limite traçado. Pensem nos recordes olímpicos. Imaginem se alguém chegasse lá na Olimpíada e falasse para um grupo de atletas e falasse: olha, o recorde do fulano jamais deverá ser ultrapassado, porque vocês não vão conseguir. O que isso faz, gente? Só faz a gente querer ultrapassar. Só faz a gente querer ir além. Né? Alguém mais? Isso aí, obrigado, Cabo. Valeu, Marcelo, valeu. Ô, Cafur, eu só para terminar, eu vou depois, a gente vai encerrar. A Juliana fez uma pergunta aqui, o Marcelo também falou a questão da data limite, né? O Marcelo comentou também a questão da data limite que o Chico Xavier colocou, essa coisa dos 50 anos, né? Já não passou a data limite? Faz tempo, né? Já passou, né? Faz tempo que passou, né? E aí, o que aconteceu com essa mensagem que todo mundo acreditou e ou nós estamos, não sei, simplesmente não existia, é isso? Então, depende, né? Se a gente reflete sobre a mensagem e realmente pensa sobre o conteúdo da mensagem, a gente pensa,
Legal, não aconteceu. Ou seja, não aconteceu. Né? Não é verdade. Agora, se eu realmente fico fixo nessa questão da ideia, exatamente como o Marcelo falou da questão, e a Sandra também comentou, nós temos uma fixação, essa é interessante, os historiadores comentam, nós temos uma fixação com o fim. Já perceberam isso? Que nós, como civilização, como humanidade, a gente tem uma fixação com o fim. A gente tem e isso o Espiritismo ele trabalha na gente, para a gente repensar. Esse é como se fosse, gente, é como se fosse um pensamento global, um pensamento coletivo da nossa morte. É como se fosse uma expansão do medo que nós temos da nossa morte, tá, para o coletivo. Por quê? Porque nós, desde os tempos primitivos, o que a gente percebeu? A gente percebeu que o universo ele tem ciclos. Então tem o ciclo da lua, o ciclo do dia, o ciclo da água, o ciclo das estações, o ciclo da vida. E nesse ciclo, a gente percebe que tudo aquilo que era, acaba. Então a gente tem uma fixação de humanidade, não sei de onde que a gente tem isso, né? Que coisa. Que percebam, a maior parte das civilizações, sempre elas têm uma ideia do fim. Só que quando está chegando perto do fim, todo mundo quer correr. Né? Ninguém quer presenciar o fim. Vocês já perceberam isso? Ou seja, se vocês veem aquelas seitas completamente perdidas de pessoas que convencem as outras de que antes do fim elas têm que terminar com a vida delas. Mas se você está se preparando para o fim, por que não espera o fim acontecer então? Então, é paradoxo, né? É paradoxal. Então, a gente sempre acha que o seguinte, não. 2000 não acabou, mas 2019 vai acabar. Aí não acaba. Né? Aliás, 2012, aí não acaba. A gente fala, não, eu estava errado. Então é 2019. Não sei se vocês lembram, que teve também uma data de 1999, porque ia virar o dígito. Então percebam, sempre existe essa perseguição, bem estranho que a gente tem, essa perseguição de que tem que ter um fim para todo mundo. Por que tem que ter um fim para todo mundo? Né? Como eu comentei que eu mostrei para vocês aqueles quadros, aquelas imagens, gente, em momentos da nossa história, foi o fim. Já foi o fim. Várias e várias vezes. Mas a gente conseguiu superar e a gente vai superar. Eu espero que a gente supere sempre. Eu escuto um negócio desde criança que é assim, o mundo só acaba para quem morre, né? O material pelo menos né? Nessa existência pelo menos né? E é interessante que eu escuto, viu, Cavu, desde que eu sou criança, desde que eu nasci, que eu sou espírita de nascença, eu escuto que a gente está no mundo, alcançando o mundo de regeneração. Eu não vou dizer minha idade, mas está demorando isso, viu? Agora assim, é claro que a gente está caminhando, a gente está evoluindo, todas essas coisas que acontecem, como o Marcelo falou, o número de mortes, acontece, foi uma construção nossa, né? O vírus está aí, muitas pessoas vão realmente morrer. Isso não é uma coisa providencial, é simplesmente um fato, e vai acontecer e a gente precisa enfrentar, né? Mas não como se isso tivesse sido providenciado para a gente. Acreditar nisso é que nos enfraquece, né? Enfraquece que alguém que construiu isso para a gente. É muito mais enfraquecedor do que acreditar que foi uma construção nossa. É uma construção nossa, é a nossa caminhada. De vez em quando a guerra, quem que faz a guerra? São os homens. Né? As doenças são causadas por nós também, que são a nossa construção, tá bom? Inclusive, para a gente terminar, né, agradecer muito a tua participação, a sua disponibilidade, Cavu, agradecer a participação de todos, né?
E eu quero lembrar, por exemplo, dessa questão das mensagens, Cavour, que o importante não é o que cada um acredita. A pessoa pode acreditar naquela mensagem, né, achar que foi uma mensagem boa. O julgamento não é para aqueles que acreditam, o julgamento são as consequências. Então, quando a gente recebe uma mensagem que pede do Bezerra de Menezes, pedindo para a gente colocar o esparadrapo no braço esquerdo às 11 horas da noite do dia X, que vai passar uma equipe da Bezerra de Menezes imunizando as pessoas, eu até posso acreditar nisso, que eu vou estar imunizada. O problema é que eu estar imunizada pode me dar a certeza de que eu posso sair na rua, né? Sem nenhuma consequência, porque eu estou imunizada. Então, o que isso vai causar para o outro? Então, eu creio que eu vou ser imunizada, pus lá o meu esparadrapo. Tudo bem. Agora, tem lógica isso? O Bezerra de Menezes veio atuar só no Brasil, o resto do mundo não. Então, essas lógicas é que a gente precisa, né, buscar, conforme você foi colocando para a gente na palestra, tá bom? Gente, muito obrigada mais uma vez a todos. Obrigada, Cavour. Vamos encerrar a nossa reunião, já falando da próxima semana, que a gente vai ter aqui a participação de uma palestra com 2 pessoas muito queridas, que é a Sandra Lia Quiuro dos Reis e o Paulo Muniz, e eles vão tratar para a gente as questões de como manter a saúde mental, né, nesses tempos de pandemia, em tempos de isolamento social. A Sandra Lia é psiquiatra, o Paulo é psicólogo. Tenho certeza que vai ser mais um encontro muito produtivo, um encontro muito esclarecedor. Eu desejo a todos uma boa noite, uma boa semana, que possamos nos proteger em nossos lares. Tchau. Tchau, gente. Obrigado. Boa noite. Gente, eu tô aqui. Tchau. Eu